Os Estados Unidos proibiram Maduro de pagar por seu próprio advogado. Imagine essa cena: você é preso em um país estrangeiro, é acusado de crimes gravíssimos, você quer contratar um advogado, mas o que o governo faz é simplesmente proibir que o governo do seu país pague a conta. E isso parece bem absurdo, né? Mas está acontecendo agora em Nova York com ninguém mais, ninguém menos que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Desde janeiro, né, Maduro e a esposa dele, Cília Flores, eles foram detidos, né, e foram lá sequestrados e levados para os Estados Unidos. Estão até hoje aguardando julgamento por acusações, né, como tráfico de drogas, por exemplo. E nessa quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026, um detalhe veio à tona, né? Porque saiu aí a notícia de que os Estados Unidos teria proibido o governo venezuelano de pagar pela defesa do casal. Então, assim, hoje a gente vai tentar entender um pouco o que é que está acontecendo, direito internacional, vingança política, julgamentos que a gente já aguarda há décadas, né? Para entender essa confusão, vamos voltar um pouco para janeiro. Nicolás Maduro, que governa a Venezuela há mais de uma década, ele foi detido com acusações formais contra ele e a primeira-dama de integrar o chamado Cartel de los Soles, supostamente usando o governo venezuelano para poder facilitar o tráfico de drogas para os Estados Unidos. Maduro e Cília se declararam inocentes no dia 5 de janeiro e desde então estão presos no centro de detenção metropolitano no Brooklyn, em Nova York. E esse a gente vê que é um caso sem precedentes, né? Porque um chefe de Estado em exercício sendo julgado por um tribunal americano, e aí o enredo jurídico começa a ficar cada vez mais complexo, porque quem está fazendo a defesa de Maduro é um advogado americano chamado Barry Pollack, que ele é um criminalista muito bom. Pollack, ele tem um problema muito grave nesse momento, né, que é como é que ele vai receber? Porque em uma carta ao juiz distrital chamado Alvin Hellenstein, obtida pela agência Reuters, Pollack revelou uma virada de mesa muito burocrática, porque, segundo o advogado, no dia 6 de janeiro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos autorizou o governo venezuelano a pagar honorários de defesa. Só que horas depois, sem qualquer explicação formal, essa permissão ela foi revogada, né? Ela foi removida ali e ele não sabe mais como é que vai receber. O governo Trump simplesmente proibiu essa transação de acontecer. E Pollack argumenta que, pela lei venezuelana, o Estado tem a obrigação de custear despesas legais do presidente e da primeira-dama. Então, eles teriam sim esse direito de defesa. Ele afirma que Maduro não tem recursos próprios para poder arcar com os custos de um processo desse porte nos Estados Unidos. E aí a gente se pergunta o que é que está por trás disso, né? A advogada e professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, ela explica que isso coloca a defesa em uma situação muito de desvantagem, obviamente, né? Tecnicamente, o governo americano, ele tá dificultando a defesa do réu, e isso é uma coisa que, obviamente, viola princípios legais, princípios básicos de defesa. Na prática, a gente sabe que isso é simplesmente uma jogada geopolítica. Impedir que a Venezuela pague vai significar tentar sufocar mais ainda essa capacidade do Maduro de montar uma estratégia jurídica robusta para poder conseguir se defender. Então, sem dinheiro, ele fica praticamente impossível de contratar peritos, investigar testemunhas, pagar quem precisar também, mesmo para tentar manter uma equipe de advocacia realmente eficaz, realmente viável, que é essencial para um caso tão complexo como esse. Esse processo ele ainda está começando, né? A primeira audiência aconteceu apenas para uma leitura de acusações, né? Uma leitura das acusações, e a próxima ela está marcada para dia 17 de março. Vai ter um papel processual muito importante, porque é nessa fase que a defesa e a acusação começam a discutir as provas, começam a apresentar pedidos também. Então, a defesa de Maduro já sinalizou que vai questionar tudo o que está acontecendo, e o primeiro ponto é justamente a legalidade da prisão, porque especialistas, né, como Maurício Deiter, ele é professor de criminologia na USP, ele vai apontar que existe uma ilicitude na prisão e que eles
Muito provavelmente podem argumentar isso quanto a essa questão de Maduro, né? Como chefe de um Estado em exercício, ele deveria ter uma imunidade. Além disso, eles vão também questionar a qualidade das provas, que a defesa alega serem baseadas em espionagem e informações frágeis, informações meio que como se não fossem válidas. Um ponto crucial que vai ser debatido é a chamada Lei Kerr-Frisbee, que é simplesmente uma lei americana que permite que o tribunal julgue um réu independentemente de como ele foi parar ali. Então, mesmo que a prisão tenha sido um sequestro ou seja considerado ilegal, esse julgamento ele pode prosseguir, sim, ele pode acontecer. A professora Maristela Basso ressalta que essa lei é uma forma de a justiça americana driblar garantias individuais, argumentando que o respeito ao processo legal durante todo o julgamento pode anular vícios da prisão. Então, além do Tribunal de Nova York, esse caso também pode ser levado a outros tribunais internacionais, outras instâncias internacionais, e pode também acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, alegando violações de direitos humanos, captura ilegal, e esses tribunais internacionais não têm o poder de anular julgamentos nos Estados Unidos, mas criam uma pressão política, diplomática enorme, e essa pressão política e diplomática no cenário internacional é muito importante para poder reverter situações. Se Maduro for condenado, usar essas decisões para tentar reparar esses danos, né, ou até mesmo contestar a legitimidade de uma futura sentença, pode fazer com que Maduro tente reverter toda essa situação, reverter esse quadro aí que ele está passando. Então, essa proibição do pagamento da defesa é simplesmente um primeiro capítulo dessa novela que a gente está assistindo ao vivo, né? A gente está diante de um julgamento que é ao mesmo tempo um processo criminal e um evento geopolítico. Então a pergunta que fica é: será que os Estados Unidos conseguirão levar a julgamento um chefe de Estado estrangeiro sob essas condições? Ou será que a defesa vai conseguir explorar contradições para conseguir anular esse julgamento? Uma coisa é muito certa, né? O mundo tá com os olhos fixos em Nova York nesse momento. E é claro, deixe aí nos comentários se você acha que Maduro vai ter sim um julgamento sobre essas condições ou não.